Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer uma passagem que ela é muitíssimo conhecida, que é a mulher de Provérbios 31, a partir do versículo 10, que diz assim: A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e bom grado trabalha com as mãos. E como o navio mercante de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimentos à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortaleza os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mão que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízos quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos, e lhe chama ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, que o Senhor venha e fale aos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que agora nossos corações e as nossas mentes sejam receptíveis à sua palavra, meu amado Deus. Que o Senhor venha falar com cada um de nós da forma, da maneira que o Senhor deseja. E toda honra, glória e louvor seja dado a Ti sempre, porque sem Ti não somos nada e não podemos nada, meu amado Deus. Aqui nessa nossa reflexão de hoje, da mulher virtuosa, nós vemos grandes coisas. Por que eu quis trazer ela para a nossa reflexão de hoje? Porque às vezes a nossa mente, ela nos faz esquecer coisas. E aí a gente acaba esquecendo do propósito, dos planos que Deus ele tem para nossa vida. Primeiro, nunca se esqueça que Deus ele tem um plano da salvação para sua vida, para minha vida. Segundo, nunca se esqueça que você é filho, tá? Então, todos os dias tome posse dessa dessa paternidade. Não se esqueça disso. Não importa a situação, lembre-se que você tem um pai que é Deus. Se você já entregou sua vida para ele, você é filho sim. Por que eu falo isso? Porque assim, todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus, pessoas criadas por Deus. São os filhos de Deus quem aceita no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
mas isso fica para um outro devocional. E nesse nosso devocional de hoje, né, como lemos aqui, que eu quis trazer um pouquinho e falar um pouco sobre essa mulher virtuosa. Amados e amadas, olha só quantas qualidades essa mulher tem. Ela não é preguiçosa, ela acorda de madrugada, porque aqui na palavra de Deus está falando assim que ainda quando é noite, ela se levanta, ela dá ordem às suas servas, ela deixa ali os mantimentos, ela dá de comer ali para sua casa, ela planta uma vinha com o dinheiro das suas mãos, ou seja, ela trabalhava fora, ela tinha renda, e com a sua renda, ela conseguia adquirir propriedades. E ainda assim, ó, aqui tá falando mais coisas, tá falando que ela andava sempre bem arrumada, ela se vestia de linho fino, ó, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, ou seja, ela não andava de qualquer jeito, ela se arrumava. A lâmpada não se apagava à noite, ou seja, né, o cumprimento ali do relacionamento ali com o marido, ela também fazia. Meu Deus, quanta coisa que essa mulher virtuosa era, né? Parece que é meio impossível conseguir ser essa mulher. Mas se tá na palavra de Deus, isso não é impossível. Não é impossível para mim e para você. E por que que eu quis trazer isso? Aí tá dizendo assim, ó, na neve, né, nos dias frios, a sua casa não teme. Por quê? Porque eles estão vestidos com roupinhas quentes, porque ela preparava tudo isso. Amadas, o que eu quero, não que vamos conseguir ser 100% essa mulher de Provérbios 31, mas o que nós temos que fazer, nós temos que tentar e ver que tudo isso também é propósito de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes nós estamos deixando coisas que Deus ele delegou para nós. Às vezes a gente, um exemplo, às vezes a gente orou tanto ali pedindo para Deus, Senhor, né, prepara um casamento para mim, prepara um casamento abençoado, prepara uma pessoa de Deus para mim casar. Aí Deus vem, prepara e dá para nós. Aí depois a gente reclama. Tá lá, passando roupa do marido, né? Tá lá fazendo as coisas e começa a reclamar. Mas fomos nós que pedimos para Deus e Deus nos deu. Então comece a fazer diferente. Vai passar roupa, comece a orar pelaquela roupa. Senhor, abençoa. Abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa o trabalho dele. Abençoa. Às vezes a gente pede filhos para Deus, Deus nos dá e acontece a mesma coisa. Depois a gente começa às vezes a murmurar. E não é isso. Ore, ore, porque assim, a palavra de Deus, ela fala assim para mim e para você, olha, nós temos poder na nossa fala, na nossa boca, temos poder de vida ou de morte. Então, o que nós proferimos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos maridos, das nossas esposas, porque tem homens também que me ouvem, sobre a vida dos nossos filhos, isso vai reverberar. Então, que a gente venha fazer diferente, e isso é possível. O que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer para vocês que tem uma essência genuína, que às vezes a gente pensa assim, não, mas isso não é possível. Sim, isso é possível, porque ela era uma mulher como qualquer outra. Ela não era uma mulher diferenciada. Talvez você possa falar assim para mim, ah, mas você viu aí, né? Ela tinha servas. Então ela tinha uma certa ajuda. Sim, ela tinha uma certa ajuda. Eu não tô dizendo que tudo é sempre mil maravilhas, não. Mas eu tô querendo que nós venhamos a resgatar a essência do que Deus ele nos chamou. O nosso primeiro ministério, né? O que Deus ele confia a nós é a nossa casa, é a nossa vida também. Deus ele vai pedir para mim, para você prestar contas de tudo isso. Roberta, o que você fez com a sua saúde? Não, eu dei ela para você. Você cuidou dela? Roberta, o que você fez com o esposo que eu te dei? Roberta, o que você fez com o filho que eu te dei? Um dia a gente vai ter que prestar conta para Deus sobre isso. E assim, e que nós venhamos, amadas, olha, uma outra coisa.
Tentem organizar a casa de vocês como mulheres. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente não faz isso, a gente dá legalidade para demônios atuar naquele ambiente. Então, que nós venhamos a viver com sabedoria. E talvez você pense assim, não, mas peraí, né? Eu já trabalhei fora, né? Eu já cuidei da minha casa, tá? Tudo em ordem com meus filhos, tá? E a parte do casamento, tá cumprindo? E isso é como eu disse, não é só para as esposas que eu estou falando isso, só para as mulheres, para os maridos também. Por quê? Porque ele também trabalha fora, mas ele também tem que cuidar da esposa ali, ser carinhoso, ouvi-la, porque a mulher gosta muito de falar e ela tem necessidade de ser ouvida. Então, vamos refletir um pouquinho como que tá as nossas vidas. A gente tá começando um novo ano. E eu creio que esse ano, né, como todas as pessoas, têm expectativa quando começa um novo ano, que coisas novas aconteçam. E essas coisas novas, que elas venham começar a surgir de nós, primeiramente. Não, esse ano eu vou mudar em certas situações, e mudar de verdade. Eu preciso fazer uma atividade física, comece. O exercício físico não é somente na academia, mas ele também pode ser feito de outras formas. Mas comece. E que essas palavras sejam uma verdade na nossa vida. E que Deus ele venha nos ajudar a romper com coisas que Ele coloca para mim e para você. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Depois medite novamente, leia com calma. Se possível, leia todos os dias. Até que esses versículos, como eu disse, virem uma verdade em nós. Virem uma verdade nas nossas vidas. Sabendo que Deus ele tem um propósito para tudo, em todas as coisas da nossa vida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti, sobre você e sua casa, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo.